Olá, queridos amigos e amigas, um ótimo domingo para você. Começamos uma nova semana, sempre acompanhados e iluminados pela palavra de Deus. Esta é a 28ª semana do tempo comum e nós temos como texto iluminador para este domingo, assim reconhecido como Domingo da Gratidão, o texto de Lucas 17, versículos 11 a 19. Esse texto que é único de Lucas, só ele que conta esta história, daqueles 10 pessoas, homens, mulheres, o texto não especifica, que eram leprosos e que se encontram com Jesus e ao invés de dizerem aquilo que a lei mandava, impuro, 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 gritassem para que não se aproximasse, eles recorrem pronunciando o nome salvífico de Jesus e pedem a ele que tenha compaixão. 9 deles caminham, os 10 caminham, 9 continuam a sua caminhada porque só buscaram a cura. Um deles, aquele que é curado de verdade, volta para agradecer não só a cura, mas a salvação. Tenhamos presente que no tempo de Jesus, a lepra era a pior doença que alguém poderia ter, porque todas as doenças já eram tidas como um castigo fruto do pecado. Alguém ficasse doente era porque ou ele tinha pecado ou alguém dos seus antepassados tinha pecado. Ele ficava excluído da religião e a lepra, além de excluído da religião, excluía ele do convívio social. A pessoa tinha que ficar fora do acampamento, da vila, do povoado, da cidade. Esses homens ou essas pessoas contaminadas, o 10 é sempre lembrando uma plenitude, uma totalidade, essas pessoas simbolizam todos os excluídos, dos quais Cristo no seu caminho, e o caminho de Lucas e o caminho do Evangelho não é geografia, mas é espiritualidade, é itinerário, é catequese, é formação, é escola da fé. Nesse caminho, eles se encontram com Jesus e rogam por compaixão, pedem, tem compaixão de nós. Compaixão é um sentimento, é uma palavra que é compaixão com amor, compaixão com sofrimento. Sofrer com amor. Amar com, sofrer com. E esse sentimento Jesus expressa com uma única frase: ide aos sacerdotes. Porque era o sacerdote da comunidade que determinava se a pessoa estava pura ou não, se estava curada ou não. Os 9 vão para cumprir o preceito, porque eles estavam buscando somente a cura, buscavam em comunidade, é uma comunidade toda que precisa ser curada. Mas um deles volta, e esse voltar é conversão. Esse voltar é experimentar a graça salvífica. O nome Jesus já diz isso. São eles os primeiros a proclamarem o nome, repito, o nome salvífico Jesus. E esse homem que tem fé, quando Jesus diz, pode ir, tua fé te salvou, significa que ele fez o caminho do discipulado. Ele se tornou discípulo de Jesus. Assim sendo, meus amigos, nós precisamos pensar que hoje a hanseníase já nem se chama mais lepra, né? A hanseníase, ela tem cura, tem tratamento gratuito, mas existem outras lepras que precisam ser curadas através da compaixão. Então, a lepra da indiferença, a lepra do preconceito, a lepra do consumismo,
do individualismo, do fechamento, a lepra da corrupção, da ganância, da mentira, das notícias falsas. São várias as lepras e nós precisamos fazer como aquelas pessoas do Evangelho. Jesus tem compaixão de nós. Depois o texto diz que aquele que voltou, ele tem uma postura de oração, de alguém orante, ele está aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo. Se temos lepras para curar, o que vamos agradecer ao longo desta semana? Porque normalmente a nossa oração é de pedir e nos esquecemos, na maioria das vezes, de agradecer. A atitude de gratidão precisa marcar essa semana. Quando Jesus fala no texto, não eram 10 e os outros 9. Jesus não está cobrando para ser insensado, não está cobrando agradecimento. Deus age na gratuidade. Por isso, esses outros 9 significa que a salvação agora não é mais para um grupo apenas ou um gueto, mas sim é para todos. Só que ela só acontece quando a pessoa acolhe. E essa acolhida não é passiva, ela é atuante, ativa, porque é na caminhada. O verbo caminhar aparece 2 vezes no texto. É caminhando que se faz a caminhada, diz a música, né? Nós somos discípulos do caminho, precisamos ser missionários, ir ao encontro. Tanto para os 10 ele diz, ide aos sacerdotes, para aquele que experimentou a salvação, vai, a tua fé te salvou. São verbos que nos enviam. E essa semana, então, nós precisamos agradecer, precisamos curar as lepras, tantas, cada um de nós deve saber a qual mais nos machuca, e principalmente ir ao encontro daqueles e daquelas que tanto precisam da salvação. A salvação que se manifesta não só nos atos religiosos, mas e principalmente na vida plena. Que Deus nos ajude, que possamos realmente, hoje é o beato Scalabrini, João Batista Scalabrini, Scalabrini, que está sendo canonizado, foi canonizado agora em Roma. Então peçamos ao Pai dos migrantes que nos ajude a irmos ao encontro de todos os excluídos, para sermos presença compassiva e salvífica da ação de Deus. Um grande abraço, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro, se assim o bom Deus nos permitir.